Boa noite aos alunos de matemática do pré-IFMG. Hoje estudaremos média, moda e mediana. A matéria que eu julgo ser uma das mais fáceis do pré-IF e de toda a matemática. Vamos começar com média. A média aritmética tem dois tipos, simples e ponderada. A simples é muito fácil. Todas as vezes que eu quero saber a média e não me dar o peso, já falaremos do que seria o peso, com exemplo, a gente vai trabalhar a ideia que eu vou pegar todos os algarismos, todos os dados e vou somá-lo. E vou ver quantos dados eu tenho e vou dividir pela quantidade de dados. Por exemplo, eu quero a média dos dados do 1, 2, 4 e 5. Para me saber a média, eu vou fazer 1 mais 2 mais 4 mais 5 e vou dividir por quanto? Eu tenho um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos. Então eu vou dividir por 4. Somando, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Logo, a minha média aritmética simples é 3. É só isso mesmo, né? Por exemplo, vamos resolver aqui um exercício. Exercício número 1. Diz assim: os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média da idade desta equipe? Se eu quero saber a média da idade, eu sei então que a média é o quê? É a soma de todas as idades, que vai ser 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21. E vou dividir por quanto? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 a quantidade de dados. Se eu somo 27, 28, 19, 23 e 21, eu tenho um valor igual a 118. 118 dividido por 5. 118 dividido por 5, vou continuar aqui embaixo. 118 dividido por 5 é igual a 23,6. Então, a minha média aritmética simples é 23,6. Ou seja, qual que é a média da idade aí desta equipe? É 23,6. Muito fácil, né, meu pessoal? Muito fácil aí. Então, essa é a média aritmética simples. A gente ainda tem a média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada. Eu vou trabalhar com a mesma ideia. Só que agora eu tenho uma coisa chamada peso. O que é o peso? O peso é a quantidade de vezes que eu vou ter que multiplicar o meu dado. Vou mostrar isso com exemplo. Então, eu vou pegar o meu dado, vou multiplicar pelo peso referente a ele e fazer isso para a quantidade de dados e peso e vou dividir aí pela quantidade pela soma dos pesos, né? Então, é muito importante isso daí. Por exemplo, já vamos resolver com um exercício, eu acho mais fácil. Aqui, exercício 3. Diz assim, essa caiu no Enem, facinho, simplesinho. Questão de número 3 diz assim, é o Enem, né? Caiu no Enem em 2018, diz: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorrido, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa, né, do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários, ou seja, eu tenho um total aqui de 100 funcionários, norteará
norteará os resultados obtidos no quadro. Então, ela tem um quadro, número de acidentes e o número de funcionários. A média dos números de acidentes por funcionários na amostra que acima apresenta, a diretoria da empresa não pode ser simples. Por quê? Vamos analisar aqui. Você concorda comigo que 50 funcionários, sofreram 0 acidentes e 17 funcionários sofreram 1, mais 15 sofreram 12? Então, eu tenho 2 dados, sim, interligados, um depende do outro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a média aritmética ponderada. Eu vou multiplicar a quantidade de trabalhadores pela quantidade de número de acidentes sofridos, né? Então, vou fazer 50, vou colocar aqui, média ponderada, vai ser igual a 50 vezes 0, mais 17 vezes 1, mais 15 vezes 2, mais 10 vezes 3, 10 vezes 3. 10 vezes 3, mais 4 vezes 6, mais 2 vezes 5. Tudo isto eu tenho que dividir pelo meu peso. Qual que é o meu peso? O meu peso vai ser igual à quantidade de funcionários, porque é ele que eu estou multiplicando pela quantidade de acidente. A questão me diz que são 100 funcionários. Se eu somar aqui tudo, dá 100, né? Então, minha média ponderada, quando eu resolvo isso daqui, 50 vezes 0 é 0, 17 vezes 1 é 1, 15 vezes 2 é 30, vou lá. 50 vezes 0, 0, mais 17 vezes 1 é 17, mais 15 vezes 2, 30, mais 10 vezes 3, 30, mais 4 vezes 6 é 24, mais 2 vezes 5 é 10, né? Tudo isso, né, lembrando, eu estou dividido por 100. Isso é igual a quanto, né? 17 mais 60 mais 34 vai ser igual a 111. Dividido por 100. Eu dividi o número por 100 e andar com a casa, são 2 zeros, 2 casas para a esquerda. Então, uma casa, 2 casas. 1,11. Né? Então, seria letra D de escola. Muito simples, muito fácil, muito tranquilinho de fazer. Então, média aritmética ponderada, média aritmética simples, nós tratamos aí. Vamos tratar agora da ideia de mediana. Mediana, ao que está no meio. É isso mesmo, ao que está no meio. Então, a mediana, ela é o termo central. Eu vou pegar os meus dados, vou colocar em ordem crescente e vou observar. Se for uma quantidade ímpar de dados, eu sei que se eu dividir ela no meio, eu vou ficar com o termo central, uma quantidade certinha para a direita, uma quantidade certinha para a esquerda. Mas e se for par, professor? Eu vou dividir, mas eu não vou ter um termo central. Ora, é muito fácil. Eu vou pegar os 2 termos que estão no centro e vou fazer a média simples deles aí. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero saber a mediana dos números 1, 4, 2, 5 e 0. Então, quero saber a mediana. Misericórdia, vamos lá. Mediana de quem? Eu quero saber do 1, 2, 4, perdão. 1, 4, 2, 5 e 0. Posso trabalhar isso? Não. Para mim trabalhar a mediana, eu tenho que ordená-los em ordem crescente, do menor para o maior. 0, 1, 2, né?
4 e 5. Eu tenho uma quantidade, 5, um dado, 2 dados, 3 dados, 4 dados, 5 dados. Se eu tenho 5 dados, é um número ímpar, qual que está no meio? O 2. Se observar, eu tenho 2 também para cá, 2 também para cá, 2 dados para cá. O termo central é 2, então eu falo que a minha mediana é igual a 2. Mediana, o termo central. Muito fácil, muito tranquilo, né? Então, vamos continuar a ideia aí. Mas, por exemplo, eu quero agora a mediana. Vou querer a mediana de quê, professor? Eu quero a mediana dos números 10, 20, 40, 50. Legal, tá em ordem. Tá em ordem crescente, do menor para o maior. Preciso colocar em crescente? Não, já está em crescente. Mas observa, eu tenho um número par. Eu vou pegar os dois termos centrais. No caso, quem é os termos centrais? 20 e 40, e vou fazer a média. Então vai ser 20, média simples. 20 mais 40 são dois termos, dividido por 2. A minha mediana vai ser igual a quanto? 20 mais 40, 60. 60 dividido por 2 é 30. Logo, a minha mediana é 30. Né? Então, interessante aí. Porque você observar que o 30 está bem no meio entre os dois. Né? Por isso que eu faço a média, para encontrar quem está no meio. Mediana aí. Então, interessante, né? Muito simples. Mediana. Então, vamos lá. Média aritmética simples. Somo todo mundo e divido pela quantidade que tem. Média aritmética ponderada. Multiplico o meu dado pelo peso, depois divido todo mundo pelo peso aí. Pela soma dos pesos, né? Então, eu vou... Agora, mediana é o termo que está no centro. Se for o número ímpar, é só o que está no centro mesmo. Se for o número par de dados, né, eu vou pegar os dois termos que estão no centro e vou fazer a média simples entre eles. Por fim, a moda. A moda, pensa na ideia de moda. Moda não é o que está em tendência, o que está repetido, todo mundo está usando. É a mesma coisa. Então, a moda nada mais é do que o termo que mais se repete. Por exemplo, o senhor Norris perguntou aos seus alunos quantos irmãos cada um tem. Um respondeu que tinha 0, outro respondeu que tinha 0, outro disse eu tenho 1, outro disse eu também tenho 1. Foi 1, o outro disse eu tenho 2 irmãos. Aí chegou no outro, também tenho 2, tenho 3, tenho 5. Se observar, qual o número que mais se repete? Ah, professor, evidente, o número 1. Então, quem é minha moda? O número 1. Professor, mas, por exemplo, se a professora Rita perguntasse a quantidade que cada aluno dela tinha de irmãos, e tinha lá 4 alunos que respondeu que tinha o número 1, e tinha outros 4 alunos que respondeu que tinha o número 2, empatou. Ora, então eu tenho uma moda com 2 dados. A moda seria o 1 e o 2. Né? Então a moda aí, as modas no caso, seria um irmão e 2 irmãos. Então eu posso ter mais de uma moda, eu posso ter algumas modas e também posso não ter nenhuma moda. Então, muito simples, o termo que mais se repete. Né? Então, vamos resolver alguns exercícios, né? Fizemos exercício, então, nós fizemos exercício de média aritmética simples, média aritmética ponderada, né? Vamos fazer agora o exercício de mediana e logo vamos fazer o de moda para finalizar a aula de hoje. Pois bem, caiu no Enem essa questão em 2021, teoricamente recente. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que no final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. E ele pergunta qual foi a mediana
dos dados apresentados. Então, mediana, ele quer saber a mediana. Primeira coisa, eu tenho que colocar tudo em ordem crescente. Então, vamos lá. O menor número, 20, vai ser 20, vírgula. O próximo, 25. O próximo, 25, 30, né? 30. O próximo, 35. Observe que o 35 repete duas vezes. 35, 35, 40, 45, vamos lá, 50, 50 foi, 55, a gente tem agora 60, deixa eu passar isso aqui do lado de cá, 60, mas quem? 60 foi, 65 e 70. Vamos observar. Tem o termo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 termos. Se a gente pegar, a gente vai ter que dividir no meio e pegar os dois termos centrais, né? Então a gente dividir 12 aí no meio, dá 6 para cada lado. 2, 4, né? 2, 4, 6, né? Então, 6, 2, 4, não, 2, 4, 6. Então, o termo central seria esses daqui, né? Ficaria assim, 2, 4, 5 para o lado de cá, seria 5 dados para cá, 1, 2, 3, 4, 5 dados para lá, né? Então, 5 dados. A gente pega os termos centrais. Então, a minha mediana, no caso, como se fosse um número ímpar, professor, o termo do meio, né? Então, mas como é um número par, pego uma dupla, né, a parte do meio, 45, 40, 45 no caso, vou somá-las, 40 mais 45, e vou dividir por 2, que é a quantidade de dados. Isso vai ser igual a quanto? 40 mais 45 dá 40 mais 40, 80, mais 5, 85. 85 dividido por 2. 80 dividido por 2 daria 40. Né? Daria 40. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, isso é igual a 42,5. Letra B de escola. Então, muito fácil, muito tranquilo, né? De boa, sussa de boa, tranquilo. Por fim, vamos resolver o número 8, que caiu na Marinha em 2014. Analise o quadro a seguir. Ele vai dar um dado com muitas tabelas, uma tabela com muitos dados, e diz: assinale a opção que apresenta a moda, né, dos dados do quadro acima. Então ele quer a moda. Moda, se lembra de moda, o que está na tendência, o que está repetindo e todo mundo está usando, o que mais aparece. Qual o número que mais aparece aqui? Ó? Vamos analisar. O 3 não apareceu só uma vez. O 4 apareceu 2. O 5 apareceu 2. O 7, 1. O 9, 1. O 12, 1, 2 vezes. O 21 apareceu 1, 2, 3, 4. Até agora o 21 está ganhando com 4 vezes. 30, uma vez. 31, 31, 2 vezes. 3 vezes. 33, uma vez. 35, uma única vez. 42, uma vez. 45, 2 vezes. 60, uma vez. 72, 72, 2 vezes. 78, uma vez. 89, 2 vezes. Quem mais repetiu foi o número 21, letra B de amor. Então, muito tranquilo, muito fácil. Tem outros exercícios aí para vocês fazerem. Tentem exercitar, analisa, né? Então, lembrando, a gente fala de média simples. Eu vou pegar todos os dados, somo eles e divido pela quantidade que tem.
média ponderada, multiplico o dado pelo peso e somo eles, no final divido pela soma dos pesos, né? Mediana, coloco em ordem crescente, se for número ímpar, o termo central, né? Se for número par, pego os dois no centro e faço a média entre eles. Moda é o número que mais se repete. Pessoal, vamos ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima aula.